Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia com um bate-papo gostoso. Eu estou recebendo aqui, ela é nova na rádio, uma comunicadora nova, mas muito talentosa e tem muito a nos ensinar. Estou recebendo aqui no Mundial e você com muito prazer, a Marilene Ked. Que bonito eu errar. Marilene Ked, bem-vinda, querida. Bom dia a todos. Muito obrigada, Samira. Muito obrigada. É um prazer estar com você. Eu acompanho os seus programas, as entrevistas. Adoro. Agrega, acrescenta demais. Que delícia. Vamos fazer isso hoje também, né? Tá Porque bom. você tem muito a nos contar, tenho certeza. Agora, a comunicadora já está no programa de 1 hora. Aí Amo. a coisa já vai mudar. Obrigada, viu? Amo muito. Obrigada. Eu também te admiro muito, viu? E a gente pode acompanhar o programa da Marilene Ked, que é o Às quintas-feiras, às 13 horas. programa? Psicodicas com Marilene Ked. Esse nome é muito legal, né, gente? Psicodicas, porque ela vem com uma psicodica e traz um mundo de informação pra gente. Eu faço assim, eu coloco um tema, né, ali uma enquete com 2 temas. Toda segunda-feira eu coloco no meu Instagram. E aí, as pessoas escolhem o tema que elas querem que eu fale na quinta-feira no meu programa, tá? E aí eu falo sobre o tema e no final do programa eu dou a psicodica, que muitas vezes não é uma frase só. Às vezes eu me estendo um pouco mais, mas é porque é necessário para fazer a pessoa refletir, rever. Vocês já entenderam que ela é psicóloga, né? Não precisa explicar. Ela é psicóloga, é palestrante, ela é fundadora do portal Psicodicas. Todo mundo pode acessar, lá tem vários artigos, não é? Isso mesmo, eu também tenho 7 livros escritos. São 7? 7. Autoajuda, mas assim, todos com embasamento dentro da psicologia, da psicossomática. Quanto tempo de carreira você tem? Já há muitos anos formada. Já. Conta um pouquinho dessa história pra gente, que Olha, aqui a gente quer saber. Como que a Marilene se tornou psicóloga e agora chegou na vibe mundial para transmitir suas informações? Eu sempre gostei da psicologia e uma vez na adolescência chegou até a mim um livro de autoajuda, mais ou menos assim. E eu fiquei tão encantada com aquilo que eu falei, puxa vida, falava sobre psicologia, sobre alguma coisa da mente, do cotidiano, como melhorar aqui e ali, em questões, nos aspectos emocionais, psicológicos. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu adoro isso. Mas eu também sempre fui muito encantada com o jornalismo. Muito. Mas aí um dia eu parei, refleti, falei, o que é que eu gosto mesmo? Eu quero ajudar as pessoas a terem mais saúde mental, mais equilíbrio emocional, a ver a vida de uma maneira, ver e viver de uma maneira mais leve. E aí eu optei pela psicologia e, olha, eu amo o que eu faço, amo. Não deu errado. Não, deu muito certo. Assim, todos os dias eu sinto muita gratidão. Eu agradeço muito a Deus de ter me mostrado esse propósito de vida, ter me colocado nesse caminho e de me fazer tão bem, de eu me sentir tão realizada. Que faz bem para você também, né? Que você também está se autoajudando constantemente. Exatamente. Tem que estar bem para poder ajudar o outro, né, Marilene? Isso, você disse tudo. A gente tem que estar bem para ajudar o próximo, né? Então, isso vale para todas as pessoas. Então, para você identificar que alguém não está bem, que precisa de ajuda e você poder ajudar, você tem que estar bem. Você precisa encontrar uma forma de ajudar aquela pessoa, às vezes dentro do seu núcleo familiar, né? Então, por exemplo, se você tem algum preconceito com psicoterapia, de encaminhar alguém, isso já prejudica o outro.
E já é passado, né? Já é passado. Esse tabu tem que acabar. Quantas mães observam nos filhos que eles não estão bem emocionalmente, psicologicamente, e ao invés de pegar na mão e levar imediatamente, olha, vamos investigar isso, né? Vamos passar num tratamento especializado. Demora para fazer isso, e às vezes aquilo evolui para um quadro de depressão mais severo. Não pode, tem que acabar com esse estigma, com esse tabu de buscar ajuda psicológica e muitas vezes psiquiátrica. E você sempre entendeu isso? Eu sempre entendi isso, sempre. Até criança, adolescente, Sempre entendia entendi. que precisava ir atrás de uma ajuda profissional. Eu tive um pai que qualquer sintoma que a gente falava para ele que estava sentindo, físico, ele corria com a gente no médico. Tá, não deixava Meu pai piorar. Não deixava piorar. Minha mãe também é muito assim, mas o meu pai principalmente. Então, eu falava, olha, isso na parte física. Na parte emocional, meu pai não entendia muito, mas ele percebia quando nós não estávamos muito bem. E meu pai era muito de conversar, de perguntar. Então, você vê, desde a infância eu já tive ali uma referência muito boa nesse sentido. E eu procuro passar isso para os pais. Dialoguem muito com seus filhos, estejam atentos à mudança de comportamento, ao estado emocional, se mudou alguma coisa. Quando entra na escola, na fase escolar, geralmente, né, tem crianças que se adaptam muito bem, tem crianças que sofrem com ansiedade de separação, né, sai de casa para entrar num ambiente novo, despertam emoções que eles não sabem lidar com aquilo. Então, os pais precisam sempre, os cuidadores, estarem atentos à saúde física e à saúde emocional e psicológica das crianças e dos adolescentes. A adolescência é uma fase, Samira, que eles se fecham um pouco mais, eles buscam muito os seus iguais, os seus grupos, eles se afastam um pouquinho dos pais. É verdade. Cabe aos pais ir até eles, né? Conquistar cada vez mais a confiança dos filhos. Deixar que o diálogo seja aberto, sem preconceitos, sem julgamentos, para que eles já tenham esse diálogo dentro de casa. Não fique buscando fora formas de aliviar, né, a tensão, a tristeza, a angústia, que é uma fase assim que você vai estar consolidando a sua identidade, inclusive a identidade sexual. Então imagina a cabeça desses jovens, desses adolescentes. Né? Pais, dialoguem com seus filhos. Não é uma idade que, deixa eles estão vivendo a vida deles, então deixa eles curtirem, é fase. Mas não é uma fase, né? Eu acho que você está trazendo um assunto bem importante, que desde criança, parece que a criança ela é mais próxima dos pais. E o adolescente, ele dá aquela afastada, porque ele quer curtir os amigos. É tudo novo, ele está saindo mais de casa, né? Então, a criança não é mais com os pais. Por mais que tenha os coleguinhas ali da escola, do prédio, mas está mais com os pais. Os adolescentes, eles já estão naquela fase, né, de soltar um pouquinho das mãos dos pais, mas os pais precisam ir até eles. Então, por mais que deixe o caminho aberto, aquela liberdade que eles têm que ter, mas eles têm que ter consciência, eles têm que sentir que eles precisando dos pais, eles podem contar com os pais ou cuidadores. Em qualquer momento da vida. Em qualquer momento da vida. Olha, filho, eu tô aqui pro que der e vier. Conta comigo. Mudou, né? O mundo mudou, né, Marilene? Em gerações passadas não tinha tanto diálogo assim. Eram poucos pais mãe, né, por exemplo, que conversava com as filhas sobre vida sexual ou a primeira menstruação, por exemplo. Era uma coisa que a mulher ela foi aprendendo, na verdade, com a vida. Só que hoje o diálogo faz dessas meninas diferentes. Exatamente. Tudo mudou, como você falou. Então, nós temos que acompanhar essas mudanças.
e sermos Sim. pais cada vez mais presentes na vida dos filhos. Então eu vejo muitas vezes, Samira, que tem pais que ficam muito tempo conectados ali na internet, nas redes sociais, e ensinam isso para os filhos. Muitas vezes no mesmo ambiente está todo mundo junto ali, mas todo mundo olhando para o seu celular, computador, smartphone. Os olhos, o olho no olho está acabando. Isso não pode acabar dentro do lar, não pode. Tem que ter muito olho no olho. Tá na hora de trazer isso de volta, né? Meu Deus, o quanto antes, porque isso é muito preocupante. A gente está criando o adulto do futuro, né? Exatamente. E o mundo está ficando individualista e a gente tem que ter um olhar diferenciado. Pais, quem for diferente vai vencer. Isso, exatamente. Então, como é que o pai, uma mãe vai perceber uma mudança no comportamento de um filho, no estado emocional de um filho, o tempo todo focados ali nas redes sociais? Ou na própria vida, né? Ali, ou voltado para a sua própria vida. A observação é tudo, né? Exatamente. Aí a escola manda um recado, né? A professora manda um recado, olha, o filho está diferente, está tendo um comportamento que precisa ser corrigido. Os pais, mas eu não estou vendo isso em casa. Não está vendo porque não está vendo mesmo, né? Porque, ou muitas vezes o filho vai mostrar como ele está emocionalmente, psicologicamente, num outro ambiente que não seja dentro de casa, porque ali ninguém está vendo. Uhum. Então, as consequências daquilo, do distanciamento, da negligência, vai ser mostrado em outro ambiente. Isso é bastante sério, né? E a gente vê que as crianças, elas podem até não falar o que estão sentindo, mas ali dentro ela sente alguma coisa. Com certeza. Um exemplo, um divórcio, os bebês. De repente, um casal que chega e fala para o filho, olha, papai e mamãe estão se separando. Uhum. Ele até pode falar que está tudo bem, porque os amiguinhos também já passaram por isso. Mas lá dentro pode não estar tudo bem, não é verdade? Com certeza, para a criança, para o adolescente é muito difícil essa mudança de vida, né? Se adaptar ao novo estilo de vida com os pais separados, em muitos casos necessita de tratamento especializado com psicólogo. Tá? Precisa levar essa criança, esse adolescente, para um tratamento psicológico, né? Para aceitar aquilo, para entender aquilo, porque muitas vezes isso aconteceu à base de muita briga, discussão. Na frente da criança. Na frente da criança. Isso vai causar consequências sérias, tá? Marilene, aí veio a pandemia. A gente está falando de tudo isso no nosso dia a dia. A gente já conhecia histórias de antes, hoje nós conhecemos, mas aí veio a pandemia e todo mundo ficou naquele meio ambiente, trabalhando, estudando, e às vezes apartamento, né, minúsculo. Isso causou um aproximamento ou um distanciamento entre as pessoas. Olha, Samira, cada caso é um caso. Muitas famílias se uniram ainda mais. E muitas famílias, núcleos familiares, pelo excesso de convivência, pelas diferenças, acabaram piorando o relacionamento, tá? Tanto que tiveram muitas separações, muitos divórcios, né? O excesso de convivência, porque assim, antes da pandemia, né, muitos saíam cedo, ia para a escola, ia trabalhar, só voltavam à noite, então dava para contornar muita coisa. Depois, ali o dia inteiro juntos, às vezes em ambientes muito pequenos, né, alguns trabalhando em home office, a convivência se tornou difícil. Então, o impacto no estado emocional, psicológico da maioria das pessoas de todas as idades foi muito grande, tá? O nível de estresse aumentou, ansiedade, depressão. Isso é real, então, não real. É só estatística. Não, tem pesquisas já que indicam, né, isso, como mexeu com o estado emocional dos adultos, mas mexeu também muito com os adolescentes.
com as crianças. Imagina adolescente querendo sair de casa desesperadamente. Exatamente, tá? Então, eles ficaram ainda mais ali nas redes sociais, no celular, no computador. E muitos não conseguem mais, têm dificuldade de interagir. Muitos hoje, porque desenvolveram até uma ansiedade quando saíram de casa para voltar à rotina normal, né? Ali, colégio, colegas, a presença no físico mesmo, na presença física, desencadearam muita ansiedade. Marilene, eu fico imaginando uma criança, um adolescente que parou lá em março de 2020 e só voltou no final de 2021. Os colegas mudaram. Isso. Ela também mudou. Isso. Essa criança, esse adolescente também. Isso. As meninas se desenvolveram, os meninos se desenvolveram, a voz engrossou. Isso. Muitos adolescentes. E a vergonha, com né? A vergonha. A vergonha de chegar para o Isso. colega é uma outra pessoa. Muitos mudaram mesmo, sabe? Sim. Pessoas que eram mais extrovertidas ficaram mais introvertidas, mexeu um pouco na essência. Você acha que tem adolescente, principalmente, que não quis voltar para a escola? Sim, muitos Preferiu casos ficar em casa. assim, exatamente, com dificuldade de interagir, né? De voltar à interação social. Então, são casos que necessitam de tratamento especializado. Não é assim, não, você vai conseguir. Alguns conseguem, né? Vai ali no dia a dia, no sofrimento, mas outros, sozinhos, não conseguem. Quais são os transtornos, as doenças? Você falou da ansiedade. Então, a ansiedade eu posso dizer que é o ponto de partida para a evolução para outras doenças emocionais e mentais? Isso, a ansiedade, o estresse é uma das causas da ansiedade, mas a ansiedade, ela tem várias causas, né? Desde da infância, a raiz pode estar na infância, pode estar na genética, pode estar em algum acontecimento na adolescência, por exemplo. Com essa pandemia, o adolescente volta, ele tem que fazer uma apresentação ali e aquilo trava ele já está naquela situação de estar muito tímido porque voltou agora, não sabe como vai ser recebido. E aí ele vai fazer uma apresentação e ele trava, ele tem um bloqueio ali, então vai gerando mais ansiedade. A ansiedade também pode estar relacionada a questões de saúde, né? Alguma doença física que leva à ansiedade, assim como a ansiedade causa doenças físicas, ou incomorbidade com outros transtornos mentais. Então, a ansiedade, ela pode estar associada, relacionada a várias causas. É importante identificar para tratar, para reduzir os fatores. E quem vai eliminar. Identificar é o profissional. Exatamente. Aí não adianta a gente querer fazer o milagre dentro de casa. Isso. E junto com isso tem a fase da adolescência, que é nessa fase que aparecem alguns transtornos mentais, principalmente aqueles de causa genética. Que né? já iria desencadear em algum momento. Então pode ser que associado a alguns fatores da adolescência seja desencadeado ali. Porque às vezes ele está ali desde a infância, mas não tem um diagnóstico na infância. Vai ter aquele diagnóstico mais na adolescência. Então, os pais precisam estarem atentos à sua carga genética e ver que aquilo pode, em algum momento, acontecer com o filho, com a filha. Tá. Né? Então, se são pais que já têm na sua carga genética um transtorno de ansiedade, a pandemia, ela pode desencadear isso, ela pode ter desencadeado isso. E junto com essa ansiedade, surgirem várias outras doenças, assim como fobia social, né? Então, tem que estar atento a tudo isso. E tudo muito Não sério. Não adianta, Samira, querer, em muitos casos, tampar ali, sabe? Com tapete. É melhor já resolver. Fingir que não está vendo para não lidar. Aquilo é tão pesado. Aquilo é tão pesado para alguns pais. Ele prefere acreditar que aquilo é uma fase, é uma situação pontual. Mas, na maioria dos casos, não é.
Os filhos são responsabilidade dos pais. Exatamente. Mas muitos pais não têm aquela autorresponsabilidade com a sua própria saúde mental. Imagina com um filho. Acha que é bobagem, né? Vamos dar um passeio, vamos dar uma volta, tá todo mundo precisando de férias? Sim. É essencial férias, pausas, descanso, relaxamento, passeios, para tudo na vida, tá? Para restabelecer o equilíbrio emocional. Agora, tem casos que não serão apenas as férias, os passeios, no shopping, no melhor resort que tem, que vai mudar aquilo. Se tentou e não resolveu, corra. Corra, tratamento médico. Tratamento médico com psiquiatra e tratamento psicológico. Percebeu que o adolescente está usando muito manga comprida, escondendo muito o corpo, vai dar uma olhada, às vezes está tendo um processo ali de uma autolesão. Mutilação, né? Mutilação, ela está escondendo aquilo. Então, é tudo muito sério. Então, o olhar atento, estando presente no momento presente, você consegue identificar muita coisa. Adultos também passaram por tudo isso, né, durante a pandemia, e você tem casos de adultos que estas questões genéticas, principalmente, acabaram surgindo já depois dos 20 e tantos anos? Sim, tem os dois casos. Aqueles que já tinham o transtorno mental de base e que, em muitos casos, já estavam controlados, mas que agravaram com a pandemia. Mas eles já sabiam. Já sabiam, mas estava sob controle. De repente, com a pandemia e todas as suas consequências, né, agravou o quadro. E tem aqueles casos que a pessoa não tinha e desencadeou com a pandemia, tá? Então, tem os dois casos. Os dois casos, né? E, então, quanto mais atento estiver, por exemplo, tem pessoas que tinham uma depressão controlada, tratada, né? Estava sob controle, mas com a pandemia ela voltou. Quando o caso já fica mais grave, que desencadeia a depressão e outras questões, aí o tratamento é mais demorado? Olha, cada caso é um caso, mas tem casos numa depressão mais grave que o tratamento é a longo prazo, né? Isso tem que ser respeitado. Muita gente acha assim, eu já melhorei, eu vou diminuir por conta própria a dosagem da medicação. É certo. Né? Então, se ela vê que ela consegue quebrar o comprimidinho, ela quebra, e muitos não podem, né, serem quebrados. Ou então ela toma 2 comprimidos por dia, ela passa a tomar um porque ela acha que já melhorou. Ou ela sente Ela melhorou por causa do remédio, não é? Exatamente, por causa do remédio. Só que ela tem que entender que ela mexendo por conta própria naquilo, ela pode voltar à estaca zero e, mais grave ainda, desenvolver outros transtornos mentais. Então, é muito sério isso. Pais também não podem fazer isso com as medicações dos filhos. Medicações têm que ser muito bem guardadas. Né? Eu aconselho, inclusive, alguns pais não ficarem tomando as medicações na frente das crianças, tá? Tenha lá o seu horário, o seu local para tomar as suas medicações. Tem casos genéticos, né? Você não sabe quando que uma criança vai desenvolver uma depressão e pode ter aquele comportamento como referência, querer fazer igual, ou vai lá e pega e toma a medicação das mães. Então, medicações muito bem guardadas, Samira. Sim. Senão de vira uma difícil automedicação acesso também. A crianças, adolescentes, sabe? Faça isso do seu jeito, do seu momento. Tem pessoas que gostam de tomar medicação fazendo uma oração. Isso vale. Ou fazendo no momento que vai fazer a meditação. Porque vai atraindo mais energia boa, né? O medicamento vai fazer isso, né, sabe? Se a pessoa acredita efeito. nisso, faça isso. Muito legal isso. A criança, se ela já é levada ao psicólogo, ao psicoterapeuta, cedinho,
ela vai se acostumando a esse contato e ela vai se acostumando que ali ela tem um porto seguro em que ela pode falar, não é? Isso, e os pais, ela sentindo que os pais estão valorizando aquele tratamento, ela tem um entendimento melhor. Então, você tem que dizer para o teu filho, olha, isso está te fazendo bem, isso vai te ajudar nisso, continua, eu vou te levar, eu estou te levando com o maior prazer. A criança sentir que aquilo não é uma obrigação para o pai e para a mãe. Ai, olha, por tua culpa agora eu vou deixar de fazer tal coisa para ter que te levar até lá. Não façam isso. Não, é um compromisso sério, né? É um compromisso sério. Acabou o primeiro bloco. Passa rápido, né? Papo quando é bom, voa. Pra gente terminar, eu vou estourar o tempo mesmo, eles vão brigar comigo, então tá tudo certo. Quem quiser contato com você, qual é o caminho? Entra no meu Instagram, @MarileneKed, KEHDI. KEHDI, é Ked. Marilene Ked. Tô conversando com ela aqui hoje do programa Psicodicas, toda quinta-feira, às 13 horas, ao vivo. Ao vivo, sempre. Se você ainda não ouviu, já se prepara, já faz uma maratona aí. Todos os vídeos dela estão lá no YouTube. Confere? Muito obrigada. Vai lá no Instagram que ela também já dá todo o caminho tá ali. A gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, que ainda tem muito a conversar. E estamos de volta hoje no Mundial e Você. Estou conversando com a Marilene Ked do programa Psicodicas com Marilene Ked. É Psicodicas com Marilene Ked. É para registrar bem o nome dela e a gente ir direto na fonte. Quinta-feira? Todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo. Sempre ao vivo, gente. Natal, Ano Novo, feriado. Ela Carnaval. Tá aqui. Carnaval, você vem, né? Venho. Aí, ó, tá vendo? É tudo ao vivo, faz parte. Feriado prolongado, tá ao vivo, não é? Meia horinha de programa, 25 minutos, nem chega a meia hora. Vem, faz o teu programa, dá seu recado. Quem quiser contato com você, o meio mais fácil. @MarileneKed, KEHDI. No Instagram, Isso. Ok? Tem canal no YouTube? Tem o canal no YouTube. Marilene Ked? Isso. Psicodicas. Isso, Psicodicas. É fácil, gente. Procura vai lá no Instagram, procura o portal Psicodicas, que lá dentro tem tudo. E assistam sempre os programas que vai para o YouTube da Rádio Vibe Mundial. Isso mesmo. E é legal você participar também do Instagram, porque ela sempre faz enquete, né? Sim. Do tema do próximo programa. E às vezes ali tá exatamente o que a gente tá querendo saber. Isso, por isso eu faço a enquete. Já votei várias vezes. Ai, que bom. Às vezes não é o que eu queria ouvir, mas tá tudo certo, né? A gente vai auxiliar o máximo de pessoas possível. Acho isso muito legal. A gente está aqui falando de saúde mental, saúde emocional, saúde física, psicológica, estilo de vida. Como que tá o seu estilo de vida? O seu estilo de vida, ele te favorece, ele te prejudica. As crenças centrais que você tem são crenças fortalecedoras, são crenças encorajadoras ou são crenças limitantes, enfraquecedoras. Quando você consegue identificar isso, Samira, você toma atitudes na sua vida. Por exemplo, se você as nossas crenças centrais, elas são determinadas, elas acontecem na infância, tá? Mas muitas vezes elas são crenças boas, mas ao longo da vida vão acontecendo coisas que vai dando uma mexida aqui, mexida ali, vai enfraquecendo. Por exemplo, você tem uma boa autoestima, mas você passa por alguma experiência, um bullying na adolescência, que dá uma mexida já na tua autoestima, na tua segurança, na tua autoconfiança. Ou a pessoa tem uma crença limitante e ela passa por um bullying, por uma situação difícil, pela separação dos pais na adolescência, por alguma experiência impactante, aquilo vai enfraquecê-la ainda mais. Você não pode passar uma vida toda cultivando uma crença que te limita, que te causa bloqueios. Você tem que buscar ajuda especializada. Você tem que fazer um tratamento psicológico, fazer um processo de autoconhecimento, Samira, para descobrir os seus potenciais.
todos nós temos. Quando você entende que todo mundo tem os seus defeitos e as suas qualidades, você não se sente sozinho no teu mundo ali, se sentindo pior. Eu não tenho qualidades, eu tenho mais defeitos do que tudo, eu sou muito limitada, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou realizar. Não. Quando você passa por um processo de autoconhecimento, você confronta isso, você desafia as suas crenças, você fala, não é possível. Eu não sou isso, eu sou melhor que isso, eu vou descobrir a minha melhor versão, uma nova versão, mas eu vou fazer por onde? E isso, Samira, muitas vezes exige que você saia da zona de conforto, e muita gente fica na zona de conforto, porque mesmo ela sendo uma zona de conforto que não deixe para frente, para não mexer nisso, tem medo. Então, prefere ficar nela do que enfrentar e, vislumbrar uma vida nova. E quando você mexe nas suas crenças limitantes, quando você desconstrói essas crenças, você muda muito, você transforma a tua vida. Você deixa de se auto-sabotar. Porque, gente, problema todo mundo tem. Sim. Isso é para todo mundo, altos e baixos, fases boas, fases ruins, isso é na vida de todo mundo. Os complexos são crenças? São crenças, tá? Complexo de sentimento de inferioridade, né? Uhum. De se sentir menos, de falar. Aí a pessoa fica naquele processo de comparação nas redes sociais. Olha a vida do fulano, olha tudo que ele tem, eu nunca vou conseguir ter isso. E fica nesse processo destrutivo, num grau... Que ali é ele com ele. Ele com ele. O duro é que quando acontece isso também fisicamente, né? Que é ele com o colega da faculdade, isso. Que tem o carro do ano, e a pessoa ela vai se frustrando. E essa frustração... vai piorando a crença limitante dela. Então, a comparação, ela acontece realmente tanto no plano, no físico, tá? Quanto nas redes sociais. E quanto mais a pessoa tem crença limitante, mais ela se compara. Então, fica nesse ciclo vicioso. Tá. Aí gera ansiedade, gera depressão, cada vez mais frustração, angústia. Cada vez ela se sente menos capaz de fazer alguma coisa por ela. Mas quando ela entende que ela pode mudar isso, que isso que foi introjetado, que ela tem dentro dela como uma verdade, isso é uma mentira a respeito dela. Você não é essa limitação, ninguém é. Você pode ser uma pessoa muito maior, muito melhor. Tem pessoas, Samira, que desenvolvem transtornos alimentares, distúrbios do sono, depressão, de tanto que se comparam nas redes sociais. Agora, então, tá na moda a coisa do filtro. Então, ela quer ficar igualzinha aquele filtro que tá ali. Gente... não fica. Não. Aí vai em tudo quanto é cirurgião plástico ou procedimento para ficar ali daquele jeito que o filtro tá mostrando. Isso é muito destrutivo. Ela quer ficar igual o filtro com a própria imagem dela. Mas... porque lá tá filtro, bonito. Tá maravilhoso. Mas aí é uma questão também de não aceitação. Não aceitação. Do que ela é. Exatamente. Ou então ela tem um ídolo, uma influencer, que ela quer ficar igual àquela pessoa. Aí ela também... sabe aquelas pessoas que colocam muita boca ou faz muito implante de silicone, aí passa um tempo, vai e tira, e nada, tá satisfeito com nada. Uma coisa é você buscar o seu ponto de equilíbrio. Olha, eu gosto de mim, eu me sinto melhor com 2 quilos a menos, ou com 2 quilos a mais, ou com mais massa muscular, ou com menos. Uma coisa é você buscar aquilo que te faz bem, mas dentro de um ponto de equilíbrio. Outra coisa é aquela doentia, né? A não aceitação, aquela doença patológica.
Então, isso precisa de tratamento. Que aí ela também vai ficar com o celular aberto o tempo Isso. todo, porque a cada 1 minuto ela vai querer verificar como ela poderia ficar Isso. e como ela está. E aquela questão também de entender que as redes sociais é um mundo editado. É um mundo editado, a gente edita, você sabe? É um mundo editado, Samira. Então, para de acreditar que a vida do outro é aquela perfeição, porque a vida, olha, ela é perfeita nos seus momentos em que você contempla, em que você se contenta com a tua vida do jeito que ela é, mas assim, buscando melhorar a cada dia. Então, você se compara, mas aquela comparação, ela serve como um estímulo para alguma coisa que você quer ter melhor na vida, mas não de forma doentia. Um estímulo. Um estímulo. Então, foi assim, eu vou seguir este caminho porque eu gostaria de agir de tal forma ou de viver de tal forma. Olha, então, aí você vai entender como que a pessoa conseguiu aquilo. Aí você vai estudar. Isso. Olha, ela teve a parte de sacrifício dela também, né? Porque a pessoa só vê ali o resultado, mas não vê todo o sacrifício, todas as mudanças, tudo que ela teve que ceder para ela conseguir aquilo, né? Como foi o processo? A pessoa só vê a finalização ali e acha que aquilo é um milagre. Milagres acontecem, mas também com a sua participação. Tem que ter ali a tua participação de alguma forma. Por isso é interessante também pegar desde a criança, o adolescente, o jovem e o adulto também pode mudar e desenvolver habilidades. Isso mesmo. Não é? Isso. Sabe, eu acho que tem pais que mexem muito na essência da criança. Por exemplo, a criança ela se mostra de um jeito e os pais, eles têm uma expectativa em cima do filho, às vezes de coisas mal resolvidas. Nele mesmo. Nele mesmo, ele projeta na criança, ele quer que a criança seja aquilo que ele não foi, ou que ele idealiza no filho, e fica mexendo na essência. Então, isso é muito sério também, sabe? É verdade. A criança, ela tem muitas vezes um jeito mais despojado e a mãe é mais, assim, mais na maquiagem, no cabeleireiro, na roupa de grife. Ela vai mexendo na essência da criança, vai causando conflitos na criança, sabe? Eu acho que tem que respeitar a essência da criança, lógico, que ajudando no que puder, mas sem interferir. Deixa a criança mostrar a personalidade dela, né? Isso, exatamente. E no adolescente, tem pais também que não aceitam muito o jeito do adolescente, ou são pais que têm muito preconceito, Samira, e o meu filho, ele tá mostrando que ele não é hétero. Então, eu vou fingir que eu não vi, porque eu não quero tratar desse assunto. Ou quando o filho quer conversar, os pais não aceitam, vão com muito julgamento, muito preconceito. Está na hora de mudar isso, né? Porque eu acho que a aceitação, o respeito à individualidade... O diálogo resolve, né? O diálogo. O amor e o amor. Onde fica aí, amor, Marilene? Exatamente, o amor, né? Mas não é aquele amor, né? Eu te amo e você tem que ser como eu quero que você seja. Não. Então, você vai resolver esse teu conflito da não aceitação, do preconceito, do julgamento, numa terapia. Tá? Você não vai jogar isso em cima do teu filho. Você lembra, antigamente, hoje já, graças a Deus, não está mais como era antes. Mas antes, muitos saíam de casa, eram colocados para fora de casa, porque os pais não aceitavam. Sim, vários. Então, assim como as meninas que apareciam grávidas. Então, hoje é conversar, é falar, olha, se você tiver esse comportamento, no caso das meninas que podem, né, ter uma gravidez precoce, aí, se você tiver tal comportamento, você não se preservar, você vai engravidar. E filho é uma responsabilidade muito grande. Tem que conversar. Isso, tem que conversar.
Chegou na fase do namoro, você já tem que estar ali, olha, mostrando. E para a criança, né, falar, olha, para a criança você ensina que ninguém pode colocar as mãos nela, ninguém pode tocá-la. Ensinar para ela ficar esperta quando alguém tentar fazer alguma coisa com o corpinho dela, né? E elas são tão espertas, né, Marilene? Isso. Elas entendem. Entendem. Conversando e ensinando, elas vão entender. Isso. Então, tem que... É aquela coisa de você se antecipar, né? Porque nós vivemos um mundo onde existem muitas pessoas boas, graças a Deus. Graças a Deus. Mas também muitas pessoas ruins, perversas, maldosas, né? Tem os psicopatas. Então, você tem que orientar muito os seus filhos. E com diálogo, às vezes até mostrando alguns exemplos ali que passa na televisão. É verdade. Quando ele entrar na fase escolar, ele tem que entrar já espertinho com muita coisa. Tem adulto que cai, nos casos aí, em sites de relacionamentos, e acabam caindo em várias questões sérias, né? Golpes amorosos. Golpes, pedem golpes dinheiro. financeiros. Então, isso tudo está muito ligado a essa coisa da crença limitante, da autoestima baixa, da insegurança, de não desenvolver um amor próprio capaz de fazer com que a pessoa reconheça que ela está caindo num golpe. Né? Você falou do amor próprio, né? Eu acho que isso é um outro tema bem interessante. A partir do momento que essa pessoa ela tem o amor próprio, ela percebe também muito mais rapidamente... Quando ela está sendo usada. Quando ela está sendo usada e quando a saúde dela está em jogo, né? Porque ela está se amando, ela está se observando. Porque a gente fala, né, nessa coisa do golpe, né? Como que a pessoa foi tão ingênua? Porque ela... Então, o que pode ver ali, né? Junto com essa ingenuidade? No caso do golpe do amor, uma autoestima muito baixa, uma carência, uma necessidade de ser aceita, de ter alguém que ela não se sinta sozinha. Então, muitas vezes ela sabe que a coisa tá meio estranha, mas ela não quer acreditar naquilo. Porque ela não quer ficar sozinha. Ela não quer ficar sozinha. No caso do golpe financeiro... Homens também. Homens também. Homens também. No caso da financeira? No caso da financeira, a pessoa... Que ingenuidade é essa da pessoa não perceber? Ou ela está vendo uma forma de levar alguma vantagem ali, né? Ela fala, não, eu vou ganhar muito com isso. Ou ela é ingênua a ponto de não perceber, né? Ela tem uma crença ali que ela não consegue alcançar o que está acontecendo, o golpe que ela está caindo. Então, ela precisa ver o que está acontecendo. Quer levar vantagem? Está achando que vai levar vantagem? Ou você está sendo muito ingênuo? Você precisa entender isso para não cair. Se já caiu, não cair mais em golpes. E às vezes o golpe ele é aqui mesmo, né? Na cidade da pessoa. Ou no exterior e a mulher no Brasil, por exemplo. Isso. E a gente já ouviu muitos casos de transferência de valores. Exatamente. E não vai dar em nada, gente. E a história é tão bem contada que ela acredita naquilo. Ele ou ela falam. As maiores vítimas são as mulheres, mas acontece tanto com homem quanto com mulher. Tá? Então, começou a pedir dinheiro, você já fica esperto. Você fala, gente... Começou a pedir muito dinheiro, começou a criar muita situação, muita história, porque você fala, não, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí? Assim como tem adolescentes que caem nesse golpe de marcar encontro pela internet, não sabe com quem, e elas vão. E mentem, escondem, omitem da família a verdade. E vão em lugar reservado, não público, né? Algumas somem. São sequestradas. Sim. A coisa é muito séria. Então, os pais precisam alertar os filhos disso. Olha, cuidado de você marcar encontro sem me falar, porque você pode cair numa cilada.
sumir, eu não ter como te achar. O adolescente, ele tem aquela tendência de achar que ele sabe tudo? O adolescente, ele está em busca de novas sensações, ele quer explorar isso, né? Então, de novas experiências, de se sentir aceito, aprovado. E quando isso vem muito forte, amado, quando isso vem muito forte, ele não mede consequências. Ele não tem aquela coisa do controle do impulso, né? Não está formado. O córtex pré-frontal não está formado. Vai ser formado lá para os 22, 23 anos, que é onde ele vai perceber melhor as coisas, onde ele vai ter o controle dos impulsos. Ou seja, né? deixamos de ser adolescentes aos 22. Por aí. Por aí, né? Por isso que é complicado essa coisa. É um jovem com 25 anos. Não, é um homem, é uma mulher com 25 anos. Já passou. Então, tem que ter consciência disso, sabe? Agora, quando a gente está falando de um adolescente, redobrar os cuidados, né? Mas ele sabe o que está fazendo, mas é um adolescente. É um adolescente que tem que pedir permissão para os pais. E tem adolescente que é mais impulsivo ainda que outros. Sim. E outros que não são tão impulsivos, para fazer parte de algum grupo que ele quer fazer, ele acaba muitas vezes colocando a vida dele em risco. Aí entra nessas questões dos desafios, né? Deixa eu ver se você tem coragem, se você vai fazer isso mesmo, se você pode estar no meu grupo de amigos, e aí faz isso, ele vai e faz. Entra aqui no carro, vamos em tal lugar, vamos fazer tal coisa. Então vira essa quantidade de bebida, vamos ver se você vira. Senão não entra no grupo. Exatamente. E aí aquele que muitas vezes até teve uma educação certinha, foi avisado, mas ele acaba caindo nisso para ele ser aceito. Ele acaba se envolvendo em algumas situações para ser aceito, para ser aprovado, para não ser o ser chamado o babaca da turma, né? O mais bobinho. Ele não quer isso. Só que muitas vezes você preserva a tua vida. Então você não pode cair nessas conversas. Você tem que dizer, não, eu não gosto disso, eu não vou participar disso, não vou. Seja firme quando você não quer, porque você não tem muito controle dos teus impulsos, mas você sabe o que é certo e o que é errado. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Então, eu não imaginava isso. Não, mas você sabe que isso está errado. Você sabe que isso daí vai dar consequências. E pode dar consequências bem sérias, né? Polícia. Isso. Mas aí, no caso, se os pais não conseguem conversar da forma correta com esses adolescentes, aí esse papel do psicólogo, do psicoterapeuta, às vezes até no grupo escolar, né, que tem os profissionais, auxiliam? Muito, muito mesmo. Então, os pais estejam atentos ao grupo de amigos dos seus filhos. Mãe, eu tô saindo com fulano. Tá, mas aí, você conhece o fulano? Estuda com ele? Ou é ali do prédio? Da onde é? Quem são esses amigos? Amigo novo, conheci ontem. Mais ou menos isso, da né? onde? Não, os pais têm que saber. É verdade. Mãe, são meus amigos. Não, mas eu quero conhecer. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sou seu cuidador, eu sou seu responsável. Eu tenho o direito de conhecer. Que tem adolescente que é muito falante, né? Então ele sai falando tudo pra mãe, pelo menos. Agora tem adolescente que não fala. Tem aqueles que omitem mesmo. E tem aqueles que mentem. A mãe aí é outra questão. A mãe sabe que aquilo é mentira, que pode ser uma mentira. E ela tem que ajudar esse filho, né? Uma mentira aqui, outra ali, para poder encobrir alguma coisinha, tal. Quando isso se torna um hábito, isso é uma doença. Porque aí essa mentira vira verdade para essa pessoa, né? Exatamente. Então, são características que são comportamentos que precisam ser analisados. Cada caso é um caso. Tem casos de mentira patológica. Tem casos sérios.
Tem casos que o filho está colocando a vida em risco. Então, quando o filho fala, olha, eu vou dormir na casa de fulano, eu vou passear com fulano, por mais que você esteja ocupado, peraí, deixa eu prestar atenção. Se não der para você dar atenção àquela hora, você fala, olha, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Não fala assim, vai, né? Não, tudo tem que ser muito bem esclarecido, pensado, conversado, porque se o adolescente, a criança também percebe que ela consegue burlar, enrolar os pais, ela vai nesse esquema aí. É isso mesmo, e o programa tá acabando. Nossa, voou mesmo, né, Marilene? Quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte. Pode se estender, não tem problema. Vamos convidar para ouvir o teu programa, para te acompanhar nas redes. O recado aqui foi hoje, ó, forte. Eu quero te agradecer, Samira. Imagina. Eu sou muito admiradora sua, muito mesmo. Muito obrigada por me dar esse espaço no seu programa. É de casa. E enfatizar para as pessoas que cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Então, leve isso a sério, pare com estigma, com preconceito, com rótulos. Leve a saúde mental para dentro do seu núcleo familiar com muita responsabilidade, com muita seriedade, assim como a saúde física também. Não negligencie nenhum sintoma físico, mas também não negligencie nenhum sintoma mental. Busque ajuda especializada sempre. É isso. Recado importantíssimo. Ficar atento na gente e no redor. Exatamente. Quem quiser o contato com você... @Marilene Ked, KEHDI. Será sempre um prazer. Muita gratidão estar com vocês aqui na Rádio Vibe. É um prazer ter você aqui no nosso quadro de comunicadores. Tem site? Marilene Ked? Marileneked.com.br. Obrigada, Isso. Marilene. Obrigada, querida. Sucesso pra você. Pra nós. Amo ter você aqui na Vibe Mundial. A Eu gente amo se estar encontrar com aqui vocês. às quintas-feiras. Tá geladinha aqui, o estúdio tá gelado. O ar-condicionado daqui é bom. Adoro. Aqui tá bom. Aqui tá Adoro. com esse calor que está fazendo aqui, o verão de São Paulo. Mundial, e você vai ficando por aqui, gente. Eu volto daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã. Tem Jornal da Boa Notícia. De segunda a sexta-feira, 16h30, tem Mundial. E você? E sábado que vem, às 7 da manhã, tô aqui com mais um comunicador aqui da Vibe Mundial. Um grande beijo, um bom final de semana.